o Brasil, há 380 anos mais ou menos atrás, os escravos saíram de Angola e vieram para o nordeste do Brasil. E eles trouxeram consigo o samba. Samba proveio de um ritmo angolano chamado semba, que eles fizeram junção rítmica. A célula rítmica é parecida, só que ela muda porque aqui é mais assim, mais batuque, né? mais tambores. E a gente, hoje, a espiritualidade brasileira, aquilo que se diz Brasil, o Brasil foi construído com uma matriz católica forte e uma matriz africana. São as duas maiores do Brasil. Hoje tem aquela galera muçulmana e tudo mais, mas a matriz espiritual brasileira é essa. As raízes são africanas, e as africanas do Brasil, a Umbanda é uma proveniência da Quimbanda, que é uma outra religião angolana, propriamente dita, das regiões do Congo. Assim, são religiões muito fortes espirituais. Então é uma coisa muito séria. Uma coisa que o meu pai, eu tô lendo o livro que o meu pai vai lançar, ele falou, cara, o mundo espiritual é muito sério. Então, é uma coisa que eu olho de uma forma muito séria, porque eu não gosto de brincar com aquilo que é espiritual. A Bíblia fala, aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais, né? Então eu entendo, cara, talvez você não vai ter uma noção do que é, mas é aquilo que a galera fala e muito mais. Cara, já leu a história de Daniel? Daniel, ele estava orando, pedindo uma resposta de Deus. E existem coisas de Deus que são enviadas por anjos. Existem coisas que Deus falou ao nosso coração, tal como Moisés ficou lá no deserto e tal. Deus falou para ele e teve a mensagem que Daniel falaria, ela precisaria ser entregue por um anjo, porque ele trouxe mensagens apocalípticas a respeito daquilo que acontecia, né? Hoje, a escatologia bíblica é muito baseada naquilo que Daniel conviveu na época. E o anjo parou no meio do caminho porque tinha um principado impedindo com que o anjo trouxesse a resposta. Em Angola existem muitos portais abertos. E onde há legalidade, o Espírito Santo ele precisa ser muito clamado. Então você vai ver que um africano não vai orar de boa igual vocês oram. Você vai ver que tipo assim, não dá. É que eu cresci com uma essência. Eu chego no altar para adorar, cara, eu falo, mano, tá tudo ruim aqui. A ambiência espiritual tá tudo embaçado aqui. Em Angola eu orava duas semanas para Deus falar uma coisa. Em Angola eu pedia a resposta às vezes um mês orando. Deus não falava nada. Ah, Deus não tá falando. Será que Deus não pode? Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Mas a Bíblia fala que o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então nesse processo de oração, meu amigo, Deus falava, mas quando a gente sabe que é uma oração muito direcionada, vou fazer um desafio aqui para alguém nessa live. Ah, Osiel, mas você está falando mentira. Seguinte, faz o seguinte. Chega no teu quarto, pede uma prova a Deus. A Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom. Ou fala assim, Deus, eu quero uma resposta sobre isso. E vai orando até Deus dar essa resposta. Você vai entender que quando aquele que bate se abre, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Só que a Bíblia fala que pedis e não recebeis é porque pediste mal. Então quando nós pedimos muito a Deus, Ele vai derramar. Só que existem potestades. Existem portais demoníacos abertos. Primeira semana minha aqui no Brasil, cara. Cheguei no Brasil e eu aqui, Espírito Santo, revela a mim, nessa semana, uma nova canção. Senhor, eu sei que o Senhor me colocou nessa terra para fazer alguma coisa na tua vontade. E Senhor, fala comigo. Eu sou Rabrandelebrosacapa. Fala comigo, Espírito Santo. O Espírito Santo na hora, irmão. Para um africano, cara. Ah, meu amigo. Aqui, cara, é só que a galera aqui é preguiçosa de orar. A galera aqui não ora. A galera aqui é assim, tipo, Espírito Santo, Jesus. Nada contra quem é meu Frozen. Mas eu sou muito energético, cara.
Deus conhece a essência do meu coração. Ele deu a mim essa identidade. É isso que eu busco. Cara, o Espírito Santo fala aqui. Pai, fala comigo. Quando você é verdadeiro. Quando você... A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Quando você está caminhando em santidade, o Espírito Santo revela, cara. E ele revela mesmo. Aqui no Brasil, cara, eu falo assim... Heavens open. Os céus estão abertos aqui no Brasil. Aberto mesmo. Se você orar... Não é à toa que os caras chegam dos Estados Unidos, chegam aqui pro Brasil e falam: Brasil is the revival country. Brasil é o país do avivamento. Não é mentira, cara. Essa nação, de todos os países da terra, eu vou falar, não porque eu tô aqui, entendendo aquilo que Deus está fazendo. É uma nação que é muito aberta. Brasil é uma nação muito receptiva. Entendeu? Foz do Iguaçu é uma cidade onde nós estamos agora, que tem várias palavras proféticas sobre essa cidade. Eu entendo. Aqui inclusive é uma bagunça espiritual muito doida. Quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo começou a me mostrar os principados desta cidade. Eu falei, cara, você é louco. Irmão, tem um principado levantado aí sobre... Não vou falar assim, meio vulgarmente, mas... Sei lá, sobre aquela região, sobre aquele lugar. E tipo assim, quando você ora, cara, a diferença de Angola pro Brasil é que Deus ouve e Deus fala. Porque aqui existem potestades, sim. Os demônios agem diferentes em lugares. O príncipe da Pérsia, que impediu o anjo na oração de Daniel, ele agiu naquela região. A Bíblia vai falar que Paulo orava para ir pregar sobre algum lugar, só que o principado impediu. E tiveram momentos que Paulo estava indo sobre um lugar e Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir. Então eu entendo que existem algumas atmosferas que a gente precisa pedir direcionamento para caminhar. Então essa é a grande diferença entre o Brasil e Angola, espiritualmente falando. Eu vou falar aqui de uma coisa muito forte. A gente lá em Angola, a gente crê muito. O sangue é como se fosse o teu cerne, aquilo que você tem de mais precioso. Entenda que sangue liberta, tá? Nós somos limpos pela palavra. Jesus é o caminho, a verdade. Ele é o verbo vivo. E nós fomos sarados e limpos pelo sangue de Cristo. O mundo, eu digo que Satanás é um copiador imbecil. Porque ele vai falar, sangue de Jesus, tá bom, então as maiores maldições espirituais da nossa vida são feitas pelo sangue. Ah, o Deus é mentira. Não, tô falando sério. Vou contar aqui um testemunho. Meu pai, eu falei do culto de libertação todo sábado. Meu pai, ele entra toda quarta ou toda quinta-feira na igreja. Na sexta-feira o ministério de louvor tem que estar lá com o pastor na vigília de jejum. Quem não tiver nesse jejum, nessa vigília, não toca domingo nem sábado, porque é sobre santidade. Ah, mas é um hábito, é uma... Não, é isso, é assim que funciona. Porque no culto de libertação acontecem coisas que às vezes você olha que é meio assim, cara, já foi do controle humano. Às vezes você fica tão habituado com aquelas coisas, né? Por exemplo, existem igrejas aqui no Brasil que estão vivendo milagres. Existem pastores usados em milagre. Ah, é mentira. Não, eu sei, já vi pastores usados em milagre. Porém, nisso tudo, teve um culto de sábado. O ministério de louvor passou a noite junto com o pastor. O pastor, durante a noite, meu pai é muito usado em profecia. Meu pai falando assim pra nós: amanhã vai ter aqui umas gêmeas que vão dar trabalho. E depois ele se retira e vai orar. Meu pai se retira mesmo, deixa todo mundo orando lá. Meu pai vai sozinho e fica orando, tal como Jesus se retirava da multidão. E depois chegou... Os cultos lá em Angola são de manhã, tá? Então a gente passou a noite de sexta para sábado na igreja. A gente arrumou a igreja depois da vigília, igual nos Estados Unidos. Aí a gente chegou, o culto começou. Pá, louvor, tá, louvor. Tu és Deus da minha vida. Irmão, e a galera tava indo, povo falando em línguas. Nessa atmosfera o pastor entrega uma palavra. Porque eu entendo que por mais que nós sejamos usados em dons, a palavra nunca pode ser retirada. Ah, mas eu sou profeta e não sei o que. Irmão, se não tiver palavra, esquece. Existem muitos que virão em nome do Senhor e enganarão a muitos. Existem profetas em Angola que eles chegam lá para... Ah, em nome de Jesus sai. E sai. Mas são caras que foram buscar bruxaria.
para fazer milagre. Eu tô falando de coisas que existem. Entendeu? Ah, mas como que ele usa o nome de Jesus? Muitos virão em meu nome e enganarão muitos, é bíblico. Chegaram as meninas lá na igreja. Mano, pensa umas crianças assim, tipo 12 anos. Gente louvando. E as meninas assim paradas. E no entendimento, eu vou falar uma coisa aqui. Existe uma coisa de personalidade, de pessoas que não conseguem se entregar adorando a Deus no culto. Há quem tem a personalidade meio fechada e tal. Mas existem pessoas que quando você já sabe que a atmosfera espiritual no ambiente mudou e o cara continua fazendo as mesmas coisas, continua falando do mesmo jeito, só que aquelas gêmeas, elas ficavam paradas assim e viravam assim, olhando no olho da pessoa. Mano, aí eu já falei, aqui o negócio tá. Aqui tem algum negócio que... Irmão, eu comecei já a orar em línguas. A palavra vai falar que orarei no espírito, mas também com entendimento. Cantarei no espírito, mas também com entendimento. Eu entendo que a galera ora muito no espírito. A galera canta pouco no espírito. E eu cantando no espírito. De repente, irmão, eu tinha, sei lá, 17 anos. Uma menina sai igual uma bala, sabe, uma velocidade sobre-humana, na direção de mim, irmão. Ia me pegar no pescoço de uma maneira que você não tem noção. E ela... Irmão, eu não digo que é sorte. A graça do Senhor que estava naquele lugar é que eu normalmente aprendi a cantar de olho aberto no Brasil, porque eu sempre cantei assim. Porque eu entendia, cara, primeiro que eu quando comecei a cantar na igreja era muito vergonhoso, era muito tímido. Hoje eu sou mais solto. Quando era mais pequeno era muito tímido. Eu cantava de olho fechado e tal. Eu cantando, abriu o ramo, chataba. Foi uma atmosfera do Espírito Santo que abriu a minha visão espiritual. Eu não sei, cara, foi muito de repente. Não foi de repente, o Espírito Santo comunicou a mim. E a menina caiu pra trás. Foi como se ela estivesse vindo muito rápido e ela voltou. Tipo, como se fosse uma força empurrando ela. E aí chegaram os obreiros que passaram a vigília. A gente tava lá. E aí a menina começou a ter uma força sobre-humana. O corpo da menina começou a encher. E o meu pai tava nos olhando assim. Aí o meu pai falou, na vigília, antes da gente, ele falou, vai ser uma escola para vocês. Irmão, eu nunca vi, eu tô falando aqui no Brasil, eu não sei como, não conheço todo o Brasil. Nunca vi uma criança de 12 anos pegar dois caras assim, jogar. Nunca vi, aqui no Brasil, nunca vi. E daí o meu pai pega o microfone e fala, ei, me ouve agora. Todo esse pacto de sangue, meu pai começou a ter discernimento espiritual. Uma coisa que todo mundo que está nesse podcast precisa pedir para Deus, para não ser enganado, em nome de Jesus, é pedir discernimento. Peça. Uziel, tô passando uma luta. Às vezes é só problema humano. Uziel, tô passando um desafio no casamento. Verdade, traiu a mulher, vai passar desafio. Mas existem coisas espirituais também. Então você precisa ter discernimento. E naquele momento, meu pai olhou para aquela menina e falou, cadê a tua outra irmã? Minha irmã tá aí. Porque ela já não era um demônio, era a consciência dela. Meu pai perguntando. Porque uma coisa é o mundo espiritual. Aqui no Brasil, eu vejo que a galera ora, né? É totalmente diferente, liturgicamente falando. Em Angola, você tem que perguntar para você entender a proveniência, senão você vai dar... É como se você estivesse num campo de batalha, dando tiro em lugares que você não sabe onde apontar. Meu pai perguntou, vocês são gêmeas, né? A gente já tava... Cara, era muito louco. O que acontecia lá, na igreja do meu pai é muito louco. Aí a menina... Não, nós viemos aqui porque uma menina nos convidou, porque disse que o louvor da igreja é muito bom e nós cantamos também. Aí o meu pai falou, cadê a vossa avó? A nossa avó não gosta de igreja. Tá bom, meu pai começou a falar em nome de Jesus. Agora, eu ordeno que todo pacto de sangue seja quebrado sobre a vida dessas meninas. Cara, duas meninas deram a mão assim. Irmão, podia ter intercessor
aí que orasse mesmo, aquelas meninas estavam enrugadas assim. Elas pegaram as mãos, olharam no meu pai. E a menina, a gêmea primogênita, olhou para meu pai e falou assim: você não vai destruir uma maldição que está há mais de 200 anos na minha família. Irmão, ela falou: eu sou a velha. Cara, o corpo da menina ficou curvado como se ela fosse uma velha. Começou a ter ruga na cara. Isso foi um... Cara, eu tô falando, tipo assim, eu lembrando as coisas, eu começo a ficar... Naquele momento, eu vou te falar, me deu medo. Porque Satanás, ele gosta que você sinta mesmo. E Satanás, ele vai brincar se você não tiver autoridade. Jesus fala em Lucas 10:19: em meu nome, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E toda armadilha ou toda obra do inimigo não vos fará dano algum. Isso é para você colocar na tua cabeça, consciência, né?